Olá, estrategista! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso extensivo. Vamos agora ver um pouquinho sobre cefaleias. Esse é um tópico muito relevante para a tua prova, muito relevante para a prática clínica. Eu sou o Rodrigo Ferezati, um grande prazer falar com você e eu espero muito que nos próximos slides eu possa lhe ajudar a entender o que há de mais relevante nesse tópico. Desde já me coloco à sua disposição, @neurofrezati, o meu Instagram, no que eu puder te ajudar, ficarei feliz, tá certo? Então, para a gente entender a relevância da cefaleia, que, dicas de passagem, é uma das principais queixas ambulatoriais e uma das principais causas de ida ao pronto atendimento, tá? Só ilustrando a importância desse tópico. E para a tua prova, cefaleia também está dentre os principais subtópicos cobrados na área de neurologia, correspondendo aqui a cerca de 10,8% de todas as questões de neurologia das provas de acesso direto para as principais residências do país. Então é muito importante esse tópico. E dentro desse tópico, a gente também subdivide o que é mais relevante. E é a partir daqui que a gente vai adaptar a profundidade com que cada tema é abordado, a forma com que cada tema é mostrado a você, tá? De forma a lhe dar ferramentas, a acertar a maioria das questões, mas, no entanto, sem exceder aquilo que é necessário para não tomar muito teu tempo. Então, vamos iniciar aqui com a primeira coisa sobre cefaleia, que é um entendimento da classificação da cefaleia. Esse aqui é o ponto principal. É a partir daqui que a gente vai caminhar nessa aula. Então presta muita atenção aqui comigo. Ó. A cefaleia ela pode ser dividida em cefaleia primária e cefaleia secundária. A cefaleia primária é aquela situação em que a cefaleia é a doença. A dor de cabeça é a doença. Já a cefaleia secundária é aquela situação em que a dor de cabeça é meramente uma consequência de outra doença. Perfeito? Quando eu falo de cefaleia primária, eu estou falando de enxaqueca, eu estou falando de cefaleia tensional, e eu estou falando de um grupo muito amplo, que é o grupo das cefaleias trigêmeo-autonômicas. A gente vai passear por esses grupos logo, logo. E quando eu falo de cefaleia secundária, eu estou falando de doenças que podem levar, dentre as manifestações clínicas, à cefaleia. Estou falando, por exemplo, de um tumor cerebral, estou falando de uma hemorragia intracraniana, né? Estou falando de uma dissecção, de uma ruptura de um aneurisma intracraniano, enfim, uma série de condições. Então, o primeiro entendimento fundamental é esse. Cefaleia primária é uma coisa, cefaleia secundária é outra. E é óbvio que você precisa compreender quais são os sinais de alerta que devem lhe apontar para a possibilidade de uma cefaleia secundária. Porque o manejo desses casos é absolutamente diferente do que você faz para o manejo de uma migrânia, né, que é a enxaqueca, ou no manejo de uma cefaleia tensional. Então é fundamental reconhecer quais são os sinais de alerta para que você pense numa cefaleia secundária. Isso é fundamental quando você estiver atendendo no pronto atendimento, por exemplo. Então presta muita atenção, isso aqui cai muito em prova de residência e é muito relevante para a tua prática. A gente pode agrupar os sinais de alerta de algumas formas. Uma delas é a partir desse acrônimo, ó, SNOOP, perfeito? Cada uma dessas letrinhas representa um dos sinais de alerta. O S é de sinais sistêmicos. Febre, rigidez de nuca, HIV, uso de drogas imunossupressoras, neoplasia prévia, né, extracraniana. O N é de neurológico, então é aquele indivíduo que além da cefaleia apresenta um déficit neurológico focal, epilepsia, né, uma convulsão, ou ainda um edema de papila. Preste atenção que eu estou falando aqui de situações agudas. É aquele indivíduo que tem uma cefaleia e associado àquela cefaleia ele apresenta uma crise epiléptica inédita. Ou que no exame físico você vê um edema de papila. Perfeito? O O é de older, é a idade. Então aquele indivíduo com mais de 50 anos que apresenta cefaleia deve ser investigado. Perfeito? Aqui a gente está falando de uma forma de ampliar a sua sensibilidade. Esses critérios, eles não são feitos para serem específicos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu não quero perder pacientes com doenças graves. Então, quando eu falo que todo paciente que iniciou cefaleia depois de 50 anos tem que ser investigado, é óbvio que nesse grupo a maioria dos pacientes não vai ter uma doença grave. No entanto, eu estou aumentando a sensibilidade, eu estou aumentando a chance de não deixar passar ninguém. Isso é muito importante quando eu falo de métodos de rastreio. Então, toda cefaleia acima de 50 anos, por definição, por regra, isso aqui está lá no consenso da Academia Brasileira de Neurologia, teoricamente deve ser investigado a princípio com neuroimagem, certo? O outro O é de onset, é de padrão de início, é de forma como a dor se inicia. Isso é muito relevante. Existe um padrão muito específico, chamado cefaleia em thunderclap ou em trovoada, que é a situação em que o indivíduo ele descreve como se fosse uma trovoada, uma pancada. É aquela dor de cabeça que se instala e atinge máxima intensidade em poucos segundos.
Isso é muito sugestivo de hemorragia subaracnoide. Isso é uma entidade altamente grave, com alta morbidade associada, que você deve investigar. Então, esses indivíduos têm que ser investigados com tomografia inicialmente. Certo? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula. E o P de padrão. Aqui eu estou falando daqueles indivíduos que já têm uma cefaleia, mas aquela cefaleia tem uma característica, tem um padrão, e de uma hora para outra ela se torna progressiva, ela se torna refratária à analgesia, ou eventualmente ela muda de padrão. São indivíduos que devem ser investigados. Mais uma vez, isso é muito sensível, mas é pouco específico. É muito comum que um indivíduo com enxaqueca crônica mude o padrão da dor em algum momento da doença dele. No entanto, por via de regra, você vai investigar aquele paciente que tem uma cefaleia que mudou de padrão. Isso é algo que você tem que ter em mente na hora de responder suas questões e também para a tua prática clínica. Certo? Existe ainda uma outra forma de você memorizar esses sinais de alerta. Isso aqui é um acrônimo, é um esquema, foi feito pelo professor Vitor Fiorini, está lá no seu livro do extensivo, e basicamente cada uma dessas letras representa um dos sinais de alerta. Então você decora a palavra insípida. O I, primeiro I, é de início súbito, e aqui é uma imagem típica de uma hemorragia subaracnoide, é o que a gente acabou de ver no SNOOP com o segundo O de onset, certo? O N, de neurológico, aqui é a representação de um reflexo cutâneo-plantar em extensão, ou sinal de Babinski. Um déficit neurológico focal associado à cefaleia deve levar você a investigar aquela cefaleia. O primeiro S é de sistêmico, então o indivíduo que tem HIV, usa droga imunossupressora, está com febre, rigidez de nuca, sinais de sepse, né, toxemiado, que você está pensando numa meningocefalite, por exemplo, tem que investigar. O I, o segundo I é de inédito, então é aquele indivíduo que nunca teve dor de cabeça na vida, é a primeira vez que ele tem uma dor de cabeça, tá? É importante notar que esse I de inédito ele é ainda mais importante quando eu estou falando de indivíduos acima dos 50 anos. Lembra que a gente falou agora há pouco, tá? Mas é importante entender isso. Primeira dor de cabeça na vida, você falou inédita, nunca teve dor de cabeça, e chegou no PA com aquela primeira dor de cabeça, a princípio você investiga. É claro que muitas vezes o paciente não procura o atendimento se a primeira crise for relativamente fraca. Ele vai demorar até procurar o atendimento. Então, muitas vezes esses pacientes, quando são jovens e têm uma cefaleia primária, por exemplo, enxaqueca, só vão chegar lá na frente no atendimento, situação em que você não vai necessariamente investigar. Mas se for o primeiro episódio, teoricamente a gente investiga também, perfeito? Isso é ainda mais relevante se tiver iniciado depois de 50 anos. Ótimo. O P é de papiledema, isso você vê no fundo de olho do paciente, isso é algo que sugere a possibilidade de hipertensão intracraniana, importante causa de cefaleia secundária. O outro I é da idade, maior do que 50 anos, a gente já viu isso. O D é de despertar pela dor, isso é muito importante, a gente vai ver lá na frente nessa aula, mas o indivíduo que desperta pela dor, você tem que pensar na possibilidade de neoplasia intracraniana, tá? É a situação em que você tem uma hipertensão intracraniana relativamente compensada, só que quando você fica a noite inteira dormindo ali, você vai aumentando a pressão intracraniana, isso ocorre pela gravidade, pela redução do retorno venoso por estar deitado, e também por um processo ao longo do final da noite de alteração da dinâmica do gás carbônico. O indivíduo ele vai tendendo a ter uma vasodilatação cerebral ao final da noite, tá? E isso acaba alterando ali aquela compensação da hipertensão intracraniana, que é inicial por conta daquela neoplasia, e ele passa a ter dor de cabeça. Em linhas gerais, guarde isso. Despertar pela dor é um sinal de alerta, sugere a possibilidade de cefaleia secundária, tem que investigar. E o último A é o de anticoagulante. Indivíduos com cefaleia que estão em uso de anticoagulante, especialmente por cefaleia nova, também devem ser investigados. Perfeito? Continuando. A gente vai agora finalmente entender as cefaleias primárias. Agora vai ser mais rapidinho, a gente viu essa parte inicial, agora a gente vai tentar focar naquilo que é mais relevante. Cefaleia primária. Primeira delas, migrânia ou enxaqueca. Veja a importância dessa doença. A prevalência no Brasil é de cerca de 16%. Alguns estudos sugerem até 30% dos indivíduos com enxaqueca. Então é muito, muito frequente. Mas não se engane, não é, guarda isso, anota aí, não é a principal cefaleia primária do adulto. Apesar de ser extremamente frequente, a principal cefaleia primária do adulto é a tensional, a gente vai ver logo em seguida. A migrânia é a principal cefaleia da criança, perfeito? Mas ainda assim é muito, muito incidente, muito prevalente, 16% no Brasil. O acometimento ele é muito mais importante em mulheres, 22% para cada e 9% de homens, e o pico de prevalência ao redor dos 30 a 50 anos, mas é muito comum que você identifique essa doença em indivíduos mais jovens ali, adolescentes ou adultos jovens.
75% dos casos não tem aura, 25% dos casos tem aura, a gente já vai entender o que é isso, e cerca de 80% dos indivíduos têm algum familiar com enxaqueca. Esse é outro dado importante, existe uma predisposição genética sim, certo? Continuando, qual que é a fisiopatologia? Por que o indivíduo tem a enxaqueca? Basicamente, o indivíduo se expõe a um gatilho, isso é uma característica da enxaqueca. Esse gatilho ele pode ser variado. Eu posso estar falando de um indivíduo que iniciou aí algum processo de irritação, não está dormindo bem, aquele indivíduo que ingeriu bebida alcoólica em excesso, cafeína em excesso, está estressado, insônia, jejum, alguns tipos de alimentos, enfim. Uma série de situações que servem como desencadeante para o início da dor. Uma vez que o indivíduo entra em contato com esse gatilho, ele acaba desenvolvendo uma ativação do que a gente chama de sistema trigeminal. Esse tal sistema trigeminal é o sistema que envolve o nervo trigêmeo, que é o principal nervo sensitivo da face. Uma vez que esse sistema seja ativado, o indivíduo tem uma vasodilatação, aumenta o calibre dos vasos intracranianos, e muito disso se deve à liberação de uma molécula em especial que se chama CGRP, que é um neuropeptídeo. Você já vai entender por que eu estou te falando isso, porque existe um remédio que bloqueia justamente essa molécula, perfeito? E a partir desse processo de gatilho, ativação trigeminal, vasodilatação, o indivíduo finalmente apresenta uma ativação do córtex, isso é menos relevante, mas existe toda uma ativação do tálamo e do córtex que acaba gerando a dor, perfeito? Então, você tem que entender aqui desse slide o seguinte, existe o gatilho, tem vasodilatação, a molécula importante é o CGRP, daí vem a dor, certo? É isso que é relevante aqui. E a enxaqueca, ela não é só dor, essa doença não envolve só dor. Se você que estiver assistindo essa aula tem enxaqueca, você vai saber do que eu estou te dizendo e às vezes nem sabe que muitos dos sintomas que você apresenta são da enxaqueca. E o que eu quero dizer com não é só dor? O indivíduo tem um pródromo. Antes da crise, propriamente dita, esse indivíduo pode ter, por exemplo, uma alteração alimentar. Pode querer comer mais doce do que o habitual, pode ficar mais cansado, pode sentir que a cabeça está um pouco aérea. Então isso acontece na fase prodrômica, antes mesmo da crise da enxaqueca. Veja que interessante. Outra coisa que acontece é a aura, 25% dos pacientes só. E o que é a aura? São fenômenos neurológicos transitórios. O mais comum é a aura visual, aquele indivíduo que vê bolinhas luminosas que saem da periferia do seu campo visual e, em geral, progridem para o centro da visão. Então isso é a aura visual. Essa aura pode ser sensitiva, essa aura pode ser motora, pode ser até de fala. O indivíduo apresenta eventualmente dificuldade para falar e isso pode ser a aura da cefaleia. E aí a gente tem a crise propriamente dita. A crise é o processo mesmo que o indivíduo tem a dor, a gente já vai ver quais são as características. E depois da crise, a gente tem um pós-crise, ou um pós-dromo. É a situação muito parecida com o pródromo. Sinais e sintomas inespecíficos, como perversão alimentar, sonolência, irritação, que podem acontecer mesmo depois de uma crise. Então veja, a cefaleia, que caracteriza, o tipo de cefaleia que caracteriza a migrânia, é uma entidade extremamente mórbida para o paciente. Uma enxaqueca não tratada pode trazer uma série de consequências do dia a dia. Veja que não é só a dor, você tem todo um processo que eventualmente dura muitas horas, poucas horas, mas na maioria das vezes dura muitas horas e que traz muito incômodo para o teu paciente. Então é importante reconhecer essa entidade, é importante tratá-la. E para a gente entender um pouquinho dos sintomas premonitórios, veja só essa apresentação. Ó. São sintomas que precedem a cefaleia em horas a dias. Então eu posso estar com um indivíduo que ele tem sintomas que são pré-crise e que estão ocorrendo dias antes. E que sintomas são esses? Ó, só para a gente gravar. A avidez alimentar, irritabilidade, tração de concentração, fadiga e o desânimo. E a gente tem a chamada aura. A aura é aquela situação em que eu tenho sintomas neurológicos que vão durar de 5 a 60 minutos no contexto da migrânia. Quando eu digo no contexto da migrânia, é no indivíduo que tem diagnóstico de migrânia. Geralmente a aura vem antes da crise, mas não necessariamente. É possível sim que o indivíduo tenha aura sem ter a crise, perfeito? Mas é óbvio que ele precisa ter o diagnóstico de migrânia com aura para que você possa identificar que aquele sintoma que ele apresentou tenha sido uma aura, certo? Porque em linhas gerais a aura vem antes da crise, mas não necessariamente. E a duração de 5 a 60 minutos é importante, porque isso faz gerar um diferencial, por exemplo, com crise epiléptica ou mesmo com um AIT/AVC. Então 5 a 60 minutos no máximo. E quais são os sintomas mais comuns que eu chamo de aura? A visual, que eu já expliquei, o déficit de fala, isso é importante, porque é um importante diagnóstico diferencial com AVC. O indivíduo chega no PA, ele tem migrânia com aura e está sem conseguir falar, está afásico, é óbvio que você vai pensar primeiro em um AVC, mas é possível que aquilo seja só uma aura da migrânia dele.
Vestibular, indivíduo com muita tontura. A enxaqueca com aura vestibular é uma importante causa de tontura em paciente jovem. Sensitiva, né? Aquela alteração geralmente de parestesia de mediado nos dois membros. E existe também, inclusive, a aura de tronco. Veja isso. O indivíduo ele chega com oftalmoplegia, que é a incapacidade de movimentar os olhos de forma conjugada, ou eventualmente um quadro de sonolência intensa, e isso pode ser uma aura de migrânia. Mas presta atenção, déficit neurológico súbito, até que se prove ao contrário, você está diante de um AVC. Você vai conduzir a investigação como um AVC. Mas é importante entender que é possível que para alguns indivíduos jovens com diagnóstico de enxaqueca, aqueles déficits sejam, na verdade, uma aura de enxaqueca. Mas nunca vai ser essa a sua primeira hipótese, certo? Isso é muito importante. Continuando. A gente tem a aura visual aqui, uma representação da aura visual, para você entender e tentar aí fazer o exercício quando eventualmente um paciente te diz que tem aura visual. Perceba que o paciente ele apresenta, ou essa alteração, esse esfumaçamento aqui das bordas laterais do campo visual, ou eventualmente esse chamado aqui espectro de fortificação, que a gente chama, né? Uma parte central muito mais clara e o resto fica borrado, ou eventualmente esses pontinhos luminosos, ou até mesmo o escotoma mesmo, que não é cintilante, não é brilhante, é escuro, né? O paciente parece que ele perde um pedaço do campo visual. Então isso tudo aqui pode ser representação de aura visual. E agora sim, finalmente, vamos falar do critério diagnóstico. Como é que eu diagnostico alguém com enxaqueca, com migrânia? O diagnóstico é clínico. Você não precisa de nenhum exame de imagem para você dizer que aquela pessoa tem enxaqueca. Esse diagnóstico ele envolve o seguinte passo a passo. O indivíduo tem que ter tido pelo menos 5 crises na vida. Essas crises têm que ter durado de 4 a 72 horas, isso é importante. E ele tem que apresentar, além da crise, com essa duração específica, ele tem que apresentar 2 de 4 sintomas. Unilateral, pulsátil, moderada a grave, piora com esforço. Bastam 2 dessas 4 características. Na maioria das vezes o paciente tem as 4, mas bastam 2 dessas 4 características. Além disso, ele tem que ter mais uma adicional, que é náusea / vômito, fotofonofobia. Então veja só, náusea e fotofonofobia são sintomas muito importantes. Pelo menos um deles tem que estar presente, certo? Pode ser os 2, claro, mas pelo menos um deles. Náusea / vômito ou fotofonofobia. E além deles, 2 dos 4 que a gente mencionou assim. Certo? Então esse é o diagnóstico da migrânia episódica, que é aquela situação em que o indivíduo tem uma crise, fica um tempo sem dor, tem outra crise, só que em dado momento, essa crise ela pode se intensificar, ela pode se tornar cada vez mais frequente e ele pode evoluir para o que a gente chama de migrânia crônica. E eu também tenho critério diagnóstico para migrânia crônica. É aquela situação em que o indivíduo tem dor por pelo menos 15 dias no mês, em um período superior a 3 meses. Então, basicamente é o seguinte, em mais da metade do mês, aquele indivíduo tem dor de cabeça. E essa dor de cabeça, num indivíduo que tinha um diagnóstico de migrânia episódica prévia. Geralmente é aquele indivíduo que tem uma migrânia episódica, segue os critérios que a gente viu agora há pouco, não tratava de forma adequada, o quadro foi piorando e existe muitas vezes associação com abuso de analgésico. Às vezes você vai encontrar isso no exercício como migrânia transformada. Isso é uma migrânia crônica. É a migrânia episódica em que o indivíduo não fez profilaxia, não fez tratamento adequado e abusou de analgésico, que tem crises cada vez mais frequentes, e isso acaba desencadeando a migrânia crônica. Certo? E o tratamento, ele acaba sendo a profilaxia, mas ele é muito mais difícil. O indivíduo com migrânia crônica é muito mais difícil de você deixar ele zerado, você deixar ele sem dor. Ok, então o que é abuso de analgésico? Então é um termo muito vago, né? Quando é que eu sei que é demais? Quando o indivíduo usa pelo menos 10 dias no mês de analgésico simples ou 15 dias no mês de analgesia combinada, tá? Analgesia combinada incluindo aí anti-inflamatórios, eventualmente opioides, certo? Então é isso aqui que você tem que gravar. Migrânia episódica, não tratou, abusou de analgésico, pode transformar, pode virar migrânia crônica. Ok, quando eu falo de tratamento de migrânia, agora sim, eu tenho que entender o seguinte, existe o tratamento agudo, tratamento da crise, que pode ser feito em casa, pode ser feito no hospital. Existe o tratamento circunstancial, você já vai ver o que é isso, mas é basicamente tratar aquele indivíduo na exposição sabida a algum gatilho, certo? Já vou te explicar melhor. E existe o tratamento profilático, que é aquele que o indivíduo vai fazer uso diariamente para evitar ou diminuir a chance dele ter crises, e ainda que as tenha, que elas sejam de menor intensidade. Certo? O que é o tratamento agudo? O tratamento agudo domiciliar, ele é feito com analgésico simples. O indivíduo vai tomar dipirona, vai tomar um anti-inflamatório, não tem muito segredo.
Só destaco a você que existe um grupo de medicamento específico, que se chama grupo dos triptanos, que é específico para enxaqueca, certo? Faz parte do tratamento agudo. Triptano é tratamento agudo. É aquele remédio que o indivíduo pode tomar, aquele indivíduo com enxaqueca, logo no início da dor. Isso é muito importante. Quem tem enxaqueca, começou a dor, tem que tomar o remédio. Não dá para esperar a dor melhorar. Vai durar de 4 a 72 horas. Então, na maioria das vezes, não melhora tão rápido, trazendo muita morbidade para o teu paciente. Então, ele está em casa, ou ele toma dipirona, ou ele toma anti-inflamatório, ou ele toma um triptano. Agora, chegou no pronto atendimento, que é o que interessa para a tua prova, o que é que você faz? Segue esse fluxograma aqui, ó. Se o indivíduo chegou e está com dor a menos de 72 horas, esse é um intervalo em que a chance dele melhorar com remédios endovenosos é maior do que quando passa de 72 horas, o que você faz é o seguinte. Primeiro, esse indivíduo tem que estar num ambiente escuro. Isso é muito importante para quem tem enxaqueca. Se tiver náusea, você tem que pesquisar isso ativamente, porque a maioria vai ter, mais de 80% dos pacientes com crise de migrânia vão ter náusea. Você vai fazer aí algum antiemético. A orientação, na maioria das vezes, é o dimenidrato, né, o Dramin, que você faz nessa dose aqui. Feito isso, você vai tratar a dor propriamente dita. A gente faz a dipirona mais o cetoprofeno. Isso aqui está baseado na Academia Brasileira de Neurologia. Essa é a referência do que eu estou te apresentando aqui. Então, se cair numa prova tratamento agudo de enxaqueca, é isso aqui que você tem que saber. E para a tua prática também, certo? Primeira coisa, então, deitou no ambiente escuro, fez tratamento da náusea, parte para dipirona e cetoprofeno. Não melhorou com dipirona e cetoprofeno. O que é que eu faço? Se você tiver no seu hospital, na maioria das vezes não vai ter, você pode fazer o triptano subcutâneo, tá? Existe o sumatriptano subcutâneo. A maioria das vezes você não vai ter isso, por isso que eu deixei em vermelho, e aí você vai precisar progredir para o próximo passo, que é encaminhar para avaliação neurológica, certo? Então é isso que diz a Academia Brasileira de Neuro. Agora, veja que a gente vai apresentar para você o que você faz no indivíduo que tem dor há mais de 72 horas. E lá a gente vai ver que existem duas alternativas, que é a dexametasona e a clorpromazina. Elas não estão contempladas a princípio na Academia Brasileira de Neuro no fluxograma com menos de 72 horas. Mas é claro que você pode emprestar isso, esse conhecimento, para tratar esses pacientes. Porque a gente sabe que nem sempre é tão fácil encaminhar para uma avaliação neurológica. E quando chegar no neurologista, é isso que a gente vai fazer. Vai fazer a dexametasona e, eventualmente, a clorpromazina. Então, presta muita atenção nesse slide aqui, ó. Indivíduo chegou com dor, já dura mais de 72 horas, é aquela situação em que é difícil tirar ele da dor. O que você faz? Deita ele num ambiente escuro, né? Vê se ele tem náusea, aqui é muito mais provável que ele tenha, se a dor está durando todo esse tempo. E é importante pesquisar isso ativamente, porque a náusea traz muita morbidade, piora a dor, desidrata, é terrível. E é tão importante isso, que na maioria das vezes esses indivíduos já vão estar com algum grau de desidratação. Então é muito comum você fazer já de cara 500 ml de soro para expansão, para evitar a desidratação, que é algo que piora, agrava a dor, certo? Então é basicamente igual ao primeiro passo da cefaleia com menos 72 horas, só que aqui, mesmo sem náusea, você vai fazer uma solução lá de 500 ml, você vai fazer uma expansão volêmica. Próximo passo aqui, dipirona e cetoprofeno, que a gente já viu que fazia lá com menos de 72 horas, mas aqui você já adiciona a dexametasona, 10 mg uma ampola de dexametasona. Já de cara, os 3 remédios. Não melhorou? O que eu faço? Eu vou para a clorpromazina. Clorpromazina nessa dose aqui, ó, 0,1 a 0,25 mg por quilo, intramuscular. Posso repetir até 3 vezes essa dose, com intervalo ali de meia hora, em média meia hora entre eles. Então veja que eu ganhei 2 remédios no arsenal de tratamento, que é o que eu expliquei lá atrás para você. Então, cetoprofeno dipirona, claro que pode ser outro anti-inflamatório, outro analgésico, mas em linhas gerais esses dois. Não melhorou dexametasona, não melhorou clorpromazina, lá com menos de 72 horas. Aqui, você já vai direto numa fase inicial. Dipirona, cetoprofeno, dexametasona, não melhorou, aí sim clorpromazina, certo? E aí, se ainda assim o paciente não melhorou, você encaminha para avaliação neurológica. O próximo passo seria bloqueio de ponto gatilho com anestésico subcutâneo, por exemplo, certo? Ok. E o tratamento circunstancial, o que é isso? Imagina que tem um indivíduo que toda vez que toma vinho tem dor de cabeça. Mas ele adora tomar vinho, faz parte da vida social dele, ele quer tomar vinho. Então você pode orientar ele o seguinte, olha, antes de tomar o vinho, você vai tomar um anti-inflamatório, você vai tomar uma dipirona. Isso é um tratamento circunstancial. Que é outra situação, que é muito mais frequente, na verdade, é a mulher que tem dor, que piora a dor no período menstrual. Você pode orientá-la, durante o período menstrual, a fazer um curso contínuo de anti-inflamatório, para diminuir a intensidade e a frequência das crises naquele período. Isso é o tratamento circunstancial. Ele é diferente do tratamento agudo e é diferente do tratamento profilático, que
que é aquela situação em que o indivíduo usa um remédio de forma regular para diminuir a chance de ter crise. Quem é que se beneficia? Para quem é que eu tenho que fazer tratamento profilático? Tá? Isso é muito importante. É aquele indivíduo que tem uma frequência elevada de crises, por definição, 3 episódios por mês que não respondem a analgésico, ou 6 episódios em que eu preciso usar analgésico, tá? Isso é o que está no livro, mas para a tua prova e para a vida prática, você vai gravar 3 episódios. Basicamente, a ideia de 3 é demais. Passou de 3 por mês, tem que fazer profilaxia. Ou, mesmo que eu não atinja essa intensidade, quando o impacto da crise é muito importante. Imagina que o indivíduo tem uma crise só, mas quando ele tem crise, ele fica 2 dias sem trabalhar. E ele não pode se dar ao luxo de ficar 2 dias sem trabalhar. Ou imagina que o indivíduo ele tem uma dor, ela nem é tão forte assim, mas a aura dele é uma aura de afasia. E aí toda vez que ele tem crise, ele tem que ir no PA, alguém vai pensar que é AVC, vai fazer exame, enfim. É importante isso. O impacto da enxaqueca, ou mesmo da aura daquele indivíduo, também são critérios que podem indicar a profilaxia. E claro, o último critério é o desejo do paciente. Às vezes o paciente, mesmo que não atinja um impacto como esse, e nem atinja a frequência que está descrita aqui de 3, ele quer fazer uso do profilático, então ele também pode ser indicado, a profilaxia pode ser indicada para ele também. Perfeito. E qual é a profilaxia? O que eu uso para a profilaxia de enxaqueca? Então presta muita atenção aqui no que eu vou te mostrar nessa tabela, porque isso aqui cai demais em prova, demais. Então quando eu falo de profilaxia de enxaqueca, eu tenho vários grupos de medicamento. A ideia aqui é entender que existem grupos de medicamento. Beta-bloqueadores, as drogas anticrise, os antidepressivos e o grupo mais amplo que eu chamo de outros, tá? E não tem uma droga que é melhor do que a outra. Elas são relativamente equivalentes. O que vai definir qual é a droga que você vai usar, basicamente, são os efeitos colaterais daquele remédio. E você vai ajustar os prós e contras de acordo com o seu paciente. O que eu quero dizer com isso? Ó, imagina que você tem um paciente que é hipertenso e tem uma arritmia. O beta-bloqueador é ótimo para ele. Agora, imagina que é um indivíduo com asma ou DPOC. O beta-bloqueador já não é bom mais. Imagina que eu tenho um indivíduo que, além da enxaqueca, também tem epilepsia. Poxa, seria ótimo eu usar uma medicação que trata as duas coisas. E existem 3 opções: ácido valproico, topiramato, lamotrigina, menos importante, mas é uma profilaxia também. O que é o pró do ácido valproico? É um remédio que ele é muito bom para epilepsia e para enxaqueca, e é muito bom para um tipo específico de epilepsia, que é a epilepsia generalizada. Tá? Qual que é o contra do ácido valproico? E por que a gente quase não usa em mulher em idade fértil? Porque ele é teratogênico, ele é um remédio que induz ganho de peso, perda de cabelo, alopécia e tremor. Então é um remédio que a gente quase não usa em mulher em idade fértil, por exemplo. E o topiramato, o que é o pró dele? Ele induz hiporexia, ele reduz o peso. O que é o contra? Ele aumenta a chance de nefrolitíase, ele é contraindicado em glaucoma de ângulo fechado. Tá? Então veja que você adapta o remédio para a condição do seu paciente. A profilaxia ela é individualizada. Na maioria das vezes, quando isso cai na prova para você, é isso que você tem que saber. Individualizar o tratamento. Quando eu falo de antidepressivos, é óbvio, se o paciente tem uma depressão, vai ser ótimo, além da migrânia, vai ser ótimo usar um antidepressivo. Dentro desse grupo eu tenho os tricíclicos, cujo contra vai ser a sonolência em excesso e o ganho de peso, e eu tenho os antidepressivos duais, que são remédios muito bons para depressão, são uma ótima opção nesse grupo, no entanto, eles são ruins para aquele indivíduo que tem hipertensão arterial refratária, porque são inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Noradrenalina aumenta, pode aumentar os níveis tensionais e piorar a curva tensional daquele paciente. Quando eu falo outros, eu estou falando de um grupo de medicamentos, são vários medicamentos, dos quais eu vou destacar os seguintes. Flunarizina, bloqueador de canal de cálcio e que é utilizado para vertigem. É uma ótima profilaxia para criança. Qual que é o contra da flunarizina? Aumento de peso. Por que a gente não usa muito no adulto? Porque a flunarizina, assim como os neurolépticos, são importante causa, guarda isso, de parkinsonismo medicamentoso. Por isso que não é uma boa opção para a gente usar em adulto. Eu tenho um grupo de medicamentos que não são necessariamente medicamentos alopáticos, são medicamentos naturais, entre aspas. Então aqui eu tenho vitaminas, riboflavina, eu posso usar, além de vitaminas, eu posso usar, por exemplo, magnésio. Tá? Tem uma série de plantas também que tem o efeito de profilaxia de migrânia. Mas isso é muito pouco cobrado, é importante só que você saiba que exista, mas não acho que isso é uma coisa relevante para você entender, isso eu nunca vi sendo cobrado. E aqui eu vou destacar os inibidores do CGRP. Lembra que eu falei lá atrás que existia uma molécula importante na vasodilatação cerebral?
Pois é, essa molécula chama CGRP. Existem anticorpos monoclonais que são desenhados para bloquear essa molécula. E isso age diretamente na causa da origem da dor. Então guarda isso. Existem inibidores dessa molécula chamada CGRP, certo? Isso não precisa você saber nome nem nada disso, mas é só importante entender que você existe, tá? São dois medicamentos já aprovados no Brasil e um em vias de aprovação, certo? Vamos continuar aqui, ó. Agora que a gente viu sobre a migrânia, a gente vai para o segundo passo, a segunda cefaleia primária, que é a mais importante, a mais frequente nos adultos, cefaleia tensional. O que é a epidemiologia da cefaleia tensional? Cefaleia tensional é uma situação em que eu tenho um pico de incidência ao redor dos 40 anos, então ela começa um pouco mais tarde do que a migrânia. Nem sempre eu preciso tratar, porque o indivíduo ele tem dores que não são tão incapacitantes quanto a migrânia, isso é muito importante. E eu também tenho critérios diagnósticos, tá? Eu tenho os critérios diagnósticos para eu dar o diagnóstico de cefaleia tensional. Aqui o indivíduo tem que ter apresentado pelo menos 10 crises. Essas crises têm que durar de 30 minutos a 7 dias. Veja que isso é uma grande diferença da migrânia, em que as crises elas duram muito menos tempo, de 4 a 72 horas. E aqui o indivíduo ele tem que ter 2 de 4 sintomas. Presta atenção nisso, ó. Cefaleia tensional é a cefaleia do não. Cefaleia do não. O que quer dizer isso? Lembra que lá na enxaqueca eu precisava 2 de 4? Unilateral, pulsátil, moderada grave e piora com esforço? Se você negar tudo isso, são os critérios da tensional. O que eu quero dizer com isso? Ela não é unilateral, ela é bilateral. Ela não é pulsátil, ela não é moderada grave e ela não piora com esforço. Então essa é a cefaleia do não. É o inverso dos critérios da enxaqueca. E além disso, o indivíduo ainda tem que ter ambos os requisitos. Ambos os requisitos. Ele tem que ter ausência de náusea, ele não pode ter náusea, e ele pode ter no máximo fotofonofobia. Em linhas gerais, no máximo fotofonofobia. Então, mais uma vez, essa cefaleia do não. Lembra que lá na enxaqueca eu precisava de pelo menos um desses dois? Náusea e ou, no mínimo um, fotofonofobia? Aqui eu não posso ter nenhum dos dois. Eu não posso ter náusea e vômito e eu não posso ter fotoefonofobia, no máximo um deles, certo? O tratamento da cefaleia tensional ele é feito sob demanda. Analgésicos simples, anti-inflamatórios. Nas raríssimas situações em que você tem que fazer profilaxia, em linhas gerais a gente usa o tricíclico, amitriptilina e nortriptilina, certo? Isso que você precisa saber de cefaleia tensional. E caracteristicamente, me desculpa, um último dado, é que essa dor geralmente ela é mais na nuca, tá? Ela é bilateral, é mais no pescoço, na palpação você sente enrijecimento dessa musculatura. Isso é muito comum, aliás, é a cefaleia mais comum que a gente encontra na população adulta, certo? Vamos para o próximo grupo, cefaleias trigêmeo autonômicas. É um outro grande grupo de cefaleias primárias. O que quer dizer cefaleia trigêmeo autonômica? A gente viu lá o sistema trigeminal, ele tem importância na migrânia, está relacionado à vasodilatação dos vasos intracranianos. No entanto, nesse grupo de doenças, a manifestação dessa ativação trigêmeo autonômica é mais exuberante do que na enxaqueca. O indivíduo ele tem repercussões visíveis. Você vê o sistema trigêmeo autonômico, você vê, né, o sistema trigêmeo autonômico ativado. A partir de quê? De sinais que representam essa ativação, que basicamente são os que estão elencados aqui nesse slide para você, ó. Em linhas gerais, o indivíduo tem rubor facial, tá? A face do indivíduo fica vermelha. Esse indivíduo pode ter edema palpebral, pode ter hiperemia conjuntival, não só o rosto, mas o olho fica vermelho. Rinorreia, lacrimejamento e a síndrome de Horner, semiptose e miose. Em linhas gerais, as cefaleias trigêmeo autonômicas, elas são situações em que a dor sempre é ipsilateral do mesmo lado da ativação trigêmeo autonômica. Isso é muito importante, guarda essa informação. E quais são essas tais cefaleias trigêmeo autonômicas? São várias doenças, é um grupo de doenças. Então, cefaleia trigêmeo autonômica é o grupo e aí eu tenho entidades diferentes. O que diferencia essas entidades? São características epidemiológicas, mais comum em homem, mais comum em mulher, frequência e duração das crises e, obviamente, a forma de tratá-las. Então, acompanha comigo aqui quais são as principais cefaleias trigêmeo autonômicas, tá? As principais cefaleias são essas aqui, ó. Cefaleia em salvas. Cefaleia em salvas, muito mais comum em homens. Eu tenho 3 homens para cada uma mulher acometida. A duração das crises ela é de 15 a 180 minutos. São uma característica importante, são crises mais duradouras. A frequência é de 1 a 8 episódios por dia, tratamento agudo é feito com oxigênio e a profilaxia com verapamil ou lítio. É a cefaleia trigêmeo autonômica mais importante de todas. Essa aqui
é que você tem que reconhecer, certo? Eu tenho a hemicrânia paroxística. É uma situação que ela é relativamente igual em homens e mulheres. As crises elas não são tão duradouras quanto nas salvas, elas duram de 2 a 30 minutos, e a frequência ela pode ser maior, de 3 a 30 episódios. O tratamento agudo e crônico ou profilático é igual, indometacina. É um anti-inflamatório não esteroidal e que você usa agudamente e inclusive cronicamente como profilaxia, certo? Eu tenho hemicrânia contínua, que é igual à paroxística. A diferença é que, entre uma crise e outra, na contínua, o indivíduo continua com dor. Na paroxística, não, ele fica 100%. Então, essa é a diferença. O tratamento é igual, indometacina agudamente e indometacina cronicamente. E aqui eu tenho um grupo que eu vou só citar, que se chama Sunkt-Suna, que são cefaleias trigeminautonômicas de ultra curta duração. Elas vão durar de 5 a 250 segundos. Muito mais comum em homens. É um grande diferencial de um outro tipo de cefaleia que a gente ainda vai ver nessa aula, que são as cefaleias, que é a cefaleia secundária à neuralgia do trigêmeo, certo? Então isso é muito importante você ter em mente. Agora vamos então entender, ou ver um pouquinho mais sobre a principal cefaleia trigêmeo autonômica. Se cai na sua prova, é isso aqui que você tem que saber. A principal delas é a cefaleia em salvas. Existem critérios diagnósticos para cefaleia em salvas. São esses daqui, ó. O indivíduo tem que ter apresentado ao menos 5 crises na vida, tá? Crises que são caracterizadas da seguinte forma: 1 a 8 episódios por dia, que duram de 15 a 180 minutos. Além disso, ele tem que ter pelo menos um sintoma de ativação trigêmeo autonômica, hiperemia conjuntival, ou rinorreia, miose, pitose, sudorese facial, edema palpebral, ou, alternativamente, guarda isso, é uma alternativa, esse indivíduo pode ter inquietação/agitação. Então, veja, estou falando de cefaleia trigêmeo autonômica. Falei da cefaleia em salvas, é a mais importante. Aí, na hora de falar do critério, eu te digo que, olha, esse indivíduo pode não necessariamente ter ativação trigêmeo autonômica. Ele pode ter a crise, pelo menos 5 crises, 1 a 8 episódios por dia, duram de 15 a 180 minutos, e ao invés de ter uma ativação trigêmeo autonômica, ele está inquieto, ele está agitado. Por que isso é importante? Porque a cefaleia em salvas é uma das dores mais agudas, mais intensas que um ser humano pode experimentar. Veja isso. Alguns indivíduos, algumas pesquisas associam a dor de uma cefaleia em salvas, uma crise, com a dor que você sente na retirada de um membro. Então é muita dor, é muita dor. E esse indivíduo sente tanta dor que ele não consegue ficar parado, ele fica desesperado. É comum o indivíduo bater a cabeça na parede, sair correndo, ele não consegue ficar parado. Então veja, muitas vezes você não consegue nem perceber o sinal de ativação trigêmeo autonômica. O que você percebe só é a inquietação, a agitação do teu paciente. Então isso é muito importante. Perfeito. Pontos importantes. Em linhas gerais, cefaleia em salvas é sempre do mesmo lado. A dor é sempre do mesmo lado. Muito mais comum em homens. E, além disso, ela tem a característica que batiza a doença, que é o período das salvas. O que é isso? O indivíduo tem períodos de muitas dores, que é o período das salvas de crise, intercalados com períodos sem dor, que são períodos em que o indivíduo fica bem. Então, isso é a cefaleia em salvas, isso é uma característica da cefaleia em salvas. É episódios em que a dor fica concentrada com episódios em que ele fica sem dor. Isso é importante na hora que a gente vai entender o tratamento da cefaleia em salvas. E eu grifei aqui para você não esquecer que o indivíduo pode não ter, apesar de ser uma cefaleia trigêmeo autonômica, especificamente e apenas na cefaleia em salvas, a inquietação pode substituir a presença de um sinal de ativação trigêmeo autonômica. Certo? Qual que é o tratamento da cefaleia em salvas? Agudo e profilático. Agudamente, não adianta dar dipirona, cetoprofeno, tramadol, não adianta. O que a gente usa é oxigênio. E não é catéter de O2, não. Oxigênio, máscara não reinalante, 12 a 15 litros por minuto, FiO2 de 100% e preferencialmente com o paciente sentado. Eu tenho alternativas ao oxigênio. Nem sempre é fácil você ter oxigênio. Eu posso usar o triptano nasal subcutâneo, que é difícil de você achar, e o que eu posso usar muitas vezes, como um tratamento de ponte, é o uso do corticoide ou do triptano via oral. Veja, se o indivíduo na hora da crise toma uma prednisona, um corticoide, ou toma um triptano, não vai dar tempo de absorver o remédio e melhorar aquela crise. No entanto, se no período de salvas, então veja como é importante ter essa noção, que existe um período em que as dores ficam concentradas, se nesse período eu faço um tratamento contínuo, como se fosse uma profilaxia circunstancial, que a gente viu para migrânia, se eu faço o tratamento contínuo ali com corticoide ou com triptano, eu consigo diminuir, eu vou manter um nível sérico dessa droga no sangue e eu consigo diminuir a intensidade e a frequência das dores.
E isso é muito relevante, porque como eu te disse, a dor da cefaleia em salvas é terrível. Assusta, inclusive, quando você vê um paciente com cefaleia em salvas. Tá? É muita dor. E o tratamento profilático? Todo mundo faz profilaxia aqui. Né? A dor é tão terrível que o máximo que eu puder usar para ele não ter crise, eu vou usar. Não tem essa de escolher número de crise como era na migrânia, não. E a profilaxia é muito específica. São 2 remédios que são os mais utilizados. Verapamil ou lítio. São 2 remédios que você não usa basicamente em nenhuma outra cefaleia. Muito dificilmente você vai usar esses 2 em outras cefaleias. Tá? Verapamil, em alguns poucos estudos, pode fazer profilaxia de migrânia, mas isso é muito pouco utilizado. Verapamil e lítio são as opções profiláticas da cefaleia em salvas. Certo? Agora, estrategista, a gente vai para as cefaleias secundárias. A gente passeou pelas primárias, que certamente são o grupo mais importante para as provas, e vamos ver direcionadamente, rapidamente, sobre algumas das cefaleias secundárias. Primeira delas, neuralgia do trigêmeo, diferencial com subtsuna, que é o que eu mostrei agora há pouco para você, que é um subtipo de cefaleia trigêmea autonômica. Qual que é a característica da neuralgia do trigêmeo? A dor, ela se projeta em um dos ramos do trigêmeo, eventualmente mais de um, mas a dor ela tem que ocorrer, ela tem que se projetar na área do trigêmeo. Então, ou aqui na divisão oftálmica, ou na divisão maxilar, ou na divisão mandibular. Essa dor, caracteristicamente, é em choque. Ela recorre, são inúmeros episódios ao dia. E, além disso, o indivíduo, a mulher, tem muito mais crise do que o homem, tá? E é muito mais comum em mulheres acima de 50 anos. Em jovens, eu tenho que pensar no diferencial com esclerose múltipla. Veja só, indivíduo com neuralgia do trigêmeo, tá? Iniciando na idade jovem, antes de 50 anos, neuralgia do trigêmeo pode ser consequência, pode ser um sinal de esclerose múltipla. Eu posso ter uma desminimização focal do nervo ali que causa dor. Então isso é muito importante para a tua prática. Você tem que investigar paciente jovem com neuralgia do trigêmeo. 80% das vezes, no entanto, na clássica, que é aquela que começa depois de 50 anos, a causa é um conflito neurovascular. Eu tenho uma artéria que encosta no nervo trigêmeo. E essa artéria, isso é uma alteração anatômica do teu paciente. Só que demora anos para que ocorra realmente esse contato. Você vai diminuindo o coxinha adiposo que se separa essas duas estruturas, até que elas se toquem e finalmente você tenha dor. Isso na neuralgia do trigêmeo clássica. E o tratamento da neuralgia do trigêmeo, qual é que é? É a carbamazepina. Essa é a primeira opção. Isso não é um remédio que você usa para quase nenhuma outra enxaqueca. Muito específico. Carbamazepina não resolveu? Você pode usar pregabalina, carbapentina, pode usar o ácido valproico, mas a chance de melhora é muito menor. E nesses indivíduos que são refratários, que não melhoram por nada, aí a gente pode progredir com o uso aí de cirurgia, pode ser a laser, pode ser cirurgia aberta, para você basicamente tirar a função do gânglio de Gasser, que é o gânglio do trigêmeo. Então, como se você desligasse o trigêmeo, tá? Ou, eventualmente, você pode fazer a aplicação de toxina botulínica, é outra estratégia de tratamento. Certo? Grava da neuralgia do trigêmeo, a dor, poucos segundos, vários episódios por dia, trajeto do trigêmeo, trata com carbamazepina. Se for jovem, pode ser esclerose múltipla. É isso que você precisa saber. Artrite temporal. Artrite temporal, você provavelmente vai ver em muito mais detalhes lá na Reumato, mas são indivíduos idosos, tá? Às vezes nem sempre muito idosos, mas em linhas gerais, a maioria das vezes são indivíduos bastante idosos, acima de 70, 75 anos. Mas esses indivíduos podem ter acima de 50 anos, já é possível que você tenha artrite temporal. A cefaleia geralmente é na região temporal ou na região periorbitária, é a topografia mais comum. E eu tenho características importantes da artrite temporal. Esses indivíduos, eles podem ter a cefaleia, né, desde o início, só em 33% dos casos. Né? Ainda assim, é o sintoma mais frequente. Mas veja que é uma doença que envolve vários outros sintomas. Não é só a cefaleia. Esses indivíduos podem ter dor muscular, chamada polimialgia reumática, ocorre em 1/4 dos pacientes. Fadiga, claudicação de mandíbula. Né? Você já se perguntou o que é claudicação de mandíbula? Às vezes cai na questão como algo muito comum, mas veja, só 4% dos pacientes têm. O paciente descreve o seguinte, ele está mastigando e ele tem que parar porque cansa a mandíbula. Tem que parar, esperar um tempo para depois voltar a comer. Isso acontece realmente na artrite temporal, mas não é tão comum não. Febre, diminuição da acuidade visual e aqui eu destaco a amaurose fugaz. O indivíduo com artrite temporal, ele pode ter episódios súbitos de perda visual. Fica tudo escuro e depois volta ao normal. Então isso é importante você ter em mente. A artrite temporal tem vários sintomas além da cefaleia. E é uma doença de indivíduos mais velhos. E aqui eu tenho a representação do que acontece com a artéria temporal. É comum que você veja nesses indivíduos a artéria temporal saltada, aumentada. E quando você palpa a artéria, você pode inclusive detectar dor ali.
O diagnóstico ele é feito clinicamente e é muito importante entender que as provas de atividade inflamatória, principalmente o VHS e depois o PCR, podem e na maioria das vezes estão aumentadas, mas nem sempre. Eu posso ter arterite temporal com essas provas normais. O que eu posso fazer além disso é ultrassom dessa artéria temporal, eu vejo um halo hiperecogênico sugerindo inflamação dessa artéria, que é uma vasculite, é uma vasculite que acomete o endotélio dessa artéria, e eu posso fazer a biópsia da artéria temporal, que é o padrão Uro, certo? Agora, o que eu quero que você saiba? Arterite temporal é uma situação grave. O indivíduo pode perder a visão. Se você suspeitar de arterite temporal, você trata. Você não pede ultrassom e retorno em um mês. Você não pede biópsia da artéria temporal via SUS, para esperar 2 meses da biópsia. Pensou, você trata. Porque essa doença pode levar à vasculite do nervo óptico, na verdade dos vasos que irrigam o nervo óptico. Isso pode acabar levando à amarose, à perda visual, que é irreversível. Pensou em arterite temporal, você vai investigar, mas paralelamente você já vai iniciar o tratamento. O tratamento é com corticoide via oral, 1 mg quilo. É assim que trata, certo? Se você souber isso, é bem possível, se você for um clínico, que em algum momento da sua vida você vai salvar a visão de alguém, certo? Grava isso. Vamos agora para outra causa importante, fundamental de cefaleia secundária, que é a hemorragia subaracnoide. É aquela que batiza o segundo O do SNOOP, que são sinais de alerta para a cefaleia secundária, que é o onset, ou padrão de início. Então, quando eu falo para você de hemorragia subaracnoide, eu estou falando de uma doença em que ocorre isso aqui, ó. Eu tenho um aneurisma, que é uma saculação da artéria, e esse aneurisma, em dado momento, rompe. Quais são os sinais, aliás, os fatores de risco, tanto para a formação como para a ruptura desse aneurisma? Genéticos, aqui eu destaco a doença policística renal, tabagismo, hipertensão e idade. Uma vez que ocorre a ruptura desse aneurisma, o indivíduo vai ter uma clínica muito específica. Essa clínica é a cefaleia em thunderclap. É como se fosse, uma explosão na cabeça do paciente. É algo súbito, de altíssima intensidade. O paciente descreve para você que de uma hora para outra ele sentiu a pior dor de cabeça da vida. E ela vem geralmente acompanhada de rigidez de nuca, rebaixamento do nível de consciência e crise epilética. Veja que déficit neurológico focal, hemiplegia ou déficit sensitivo, afasia, não são tão comuns na instalação da HSA. É muito mais comum que você veja que o paciente apresente rigidez de nuca e alteração do nível de consciência. O que faz diagnóstico diferencial com meningites. Então, veja como é importante você ter a história adequada para você interpretar um eventual achado no exame físico como a rigidez de nuca, certo? Rigidez de nuca não é patognomônico de neuroinfecção. Pode ocorrer, por exemplo, aqui na HSA. Ok, como é que eu faço o diagnóstico de HSA? O indivíduo chegou no PA, teve a crise lá de dor mais forte da vida, instalação súbita, atingiu máxima intensidade em poucos segundos. Tomografia, simples, sem contraste. E aí eu vejo esse padrão aqui, ó. Se eu conseguir detectar esse padrão na tomografia, que é um padrão que você vê aqui, ó, o branquinho, tudo isso que eu estou tentando circular, que está branquinho, é sangue. Se eu vejo isso aqui, eu estou diante de uma hemorragia subaracnoide, dentro do contexto clínico adequado. Perceba que eu tentei desenhar justamente para mostrar para você que algumas pessoas chamam o padrão de tomografia sem contraste de estrela da morte, tá? Isso é um nome meio ruim, né? Mas algumas pessoas acham que parece uma estrela, de fato parece. Então grava isso. Esse branquinho aqui espalhado, que parece uma estrela para alguns, se eu usar a imaginação vai parecer, isso ocorre na HSA. E a ideia de estrela da morte é justamente para mostrar para você que é uma doença muito grave. Tão grave, você não pode deixar passar. Porque se você deixa passar um HSA, grande chance do paciente evoluir muito mal depois. Uma vez que eu identifique a HSA, eu vi o sangramento, o próximo passo é achar o aneurisma. Eu tenho que achar de onde é que ocorreu essa ruptura para fechar esse aneurisma, porque ele pode romper mais uma vez depois. E aqui eu tenho uma imagem que, obviamente, eu tenho um super aneurisma, não é assim na maioria das vezes, que é essa bolinha aqui, esse super aneurisma, que é onde provavelmente ocorreu a ruptura. Perfeito. Agora, por favor, presta muita atenção aqui. Isso aqui pode ser decisivo para a tua prática e para a tua prova. Tomo normal não exclui HSA. Tomo normal não exclui HSA. A clínica é soberana. Chegou um paciente, cefaleia em thunderclap, né, típico de HSA. Se você fez a tomo nesse paciente, a tomo é normal, não quer dizer que ele não tenha tido uma ruptura aneurismática.
Porque essa ruptura pode ter sido de um pequeno aneurisma, pode ter sido de menor intensidade. E o que acontece, na verdade, muitas vezes é um tamponamento. Ocorre uma vasoconstrição local daquele vaso, o vaso tampona, para de sangrar. Se o sangramento for pequeno, você pode ter hematoma normal. Especialmente depois das primeiras 6 horas. As primeiras 6 horas, a sensibilidade à toma é de quase 100% e ela vai decaindo. Ela chega entre 6 a 24 horas para 90% e até o 5º dia ela chega a ser 58%. E sim, uma ruptura de aneurisma pequeno pode gerar uma clínica frustra no primeiro momento, que é o que muitos chamam de cefaleia sentinela. Ele tem a dor de cabeça, ela é clássica, ela é típica de aneurisma, mas ele não evolui com rigidez de nuca, com alteração de consciência. No entanto, se você não identifica e trata agora, dias depois, pode destamponar aquele sangramento. Imagina que está rompido. É um coágulozinho ali que está segurando o sangramento. Tá? E essa artéria com alta pressão, invariavelmente vai romper aquilo ali de novo. Então, tem que pensar em HSA diante da clínica clássica. E se a toma for normal, você não para por aí. Você progride. E progrido com punção lombar. Não progrido com angiotoma. Isso é uma grande pegadinha. Suspeitei de HSA, a toma é normal, o próximo passo é a punção lombar. Por quê? Porque a artéria intracraniana, ela está dentro do espaço subaracnoide. Então, se ela romper, o sangue invariavelmente vai cair no líquor, vai cair no espaço subaracnoide. E se eu puncionar, eu vou ver isso. E às vezes o aneurisma é tão pequeno que eu não vejo na angiotomografia. Aliás, eu estou imaginando que ele é muito pequeno, já que eu não consegui identificar sangue na tomografia sem contraste. Então, por isso que o próximo exame numa tomografia normal e uma suspeita de HSA é a punção lombar. E o que eu tenho que estar atento na punção lombar? Que nem sempre é tão simples assim. Imagina que eu puncionei o indivíduo e no trajeto eu lesionei um vasinho, um acidente de punção. Como é que eu diferencio isso de uma HSA verdadeira? Basicamente, eu tenho a prova dos 3 tubos. Eu colho 3 tubos separados e eu vejo a concentração de hemácias, a coloração de um tubo para o outro. Se for um acidente de punção, o primeiro tubo tem muito sangue, o segundo tubo mais ou menos, o terceiro muito menos, que é o que a gente vê nessa imagem aqui, ó. Eu vou tendo um clareamento do sangramento. Se fosse uma HSA verdadeira, todos os tubos estariam com a mesma coloração, porque eu estou falando de um sangue que já está lá no espaço subaracnoide, ele não vai clarear. Eu posso ver isso no microscópio. No microscópio eu vejo que a quantidade de hemácias é menor no terceiro tubo do que no primeiro, num acidente, e ela é estável, ela é contínua, ela é igual se eu estiver diante de uma HSA. Então esse é um raciocínio muito importante. Puncionei e veio sangue? Calma. Não necessariamente é uma HSA, pode ser um acidente de punção. Para diferenciar, prova dos 3 tubos. Perfeito. Vamos agora para cefaleias secundárias à hipertensão intracraniana. Então, uma série de doenças podem dar cefaleia e a causa é o aumento da pressão intracraniana. Então, acompanha comigo aqui, ó. O que determina a pressão intracraniana? É a chamada doutrina de Monro-Kelly. Vou falar rapidinho disso aqui. Essa pressão intracraniana, essa doutrina, ela diz o seguinte: o crânio é um estojo ósseo que é inextensível. Você não tem como aumentar o tamanho, o que abriga o crânio empurrando o osso. Porque é osso, você não consegue dilatar o osso. E ali dentro você vai encontrar sangue venoso, você vai encontrar sangue arterial, ambos compõem 10% do volume intracraniano. Você vai encontrar o parênquima cerebral, o cérebro, provavelmente dito, que responde por 80% do volume, e líquor, que responde aí pelos 10% restantes. Isso tudo está em equilíbrio, está em harmonia, determinando uma pressão intracraniana de 5 a 15 milímetros de mercúrio ou 6,5 a 20 centímetros de água. Perfeito? Então, existe uma pressão intracraniana normal. Quando é que eu aumento a hipertensão intracraniana? Como é que eu defino hipertensão intracraniana? Quando eu tenho uma pressão intracraniana superior a 20 milímetros de mercúrio ou 27 centímetros de água. Perceba que existe um hiato ali entre... Desculpa. Perdão. Apertei o botão errado aqui. Desculpa. Perfeito. Perceba que existe um hiato entre os 15 milímetros de mercúrio, que é o limite superior da normalidade, e o que você define como pressão intracraniana, que é 20 milímetros de mercúrio. Tá? Então, isso é importante. Grava a definição. Aumentou de 20 milímetros de mercúrio, eu chamo de hipertensão intracraniana. Certo? E o que é que causa uma pressão intracraniana aumentada? Quais são os sintomas que o indivíduo pode apresentar? Cefaleia, óbvio. Por isso que está aqui nessa aula. Náuseas e vômitos. Paralisia de nervos cranianos, principalmente o sexto nervo. O indivíduo não consegue abduzir o olho. Rebaixamento do nível de consciência, crise epiléptica, baixa acuidade visual. Inclusive, eu posso ver isso aqui, ó.
que é o papiledema. Aliás, visualização de papiledema é sinal de alerta para cefaleia. Cefaleia nova é interessante, é ideal que você faça fundo de olho sempre que possível, porque é um sinal de alerta, você está vendo a hipertensão intracraniana. É uma forma de você ver diretamente e inferir que tem aumento de pressão intracraniana. E como é que eu faço para determinar que tem aumento de pressão intracraniana? Eu faço uma punção licórica e meço a pressão de abertura. Eu vejo qual é a pressão que está dentro do espaço licórico. E é uma forma de você definir se tem ou não hipertensão intracraniana. Se tiver uma pressão de líquor acima de 20 milímetros de mercúrio ou 27 centímetros de água, eu tenho um paciente com hipertensão intracraniana. É assim que eu defino diretamente que há aumento da pressão intracraniana. Por quê? O líquor está dentro lá do cérebro. Se eu meço a pressão na coluna de líquido ali, que está saindo do líquor, eu estou inferindo qual é a pressão dentro da cabeça, porque é um espaço todo fechado, entendeu? Então, isso é muito importante para você. Pulsionar é uma forma de aferir a pressão de aferindo a pressão de abertura, é uma forma de inferir, de determinar a pressão intracraniana. Então, isso é um aspecto muito importante. Ótimo. O que causa aumento da pressão intracraniana? Ora, qualquer alteração em um daqueles compartimentos. Eu posso ter uma alteração no sangue venoso, por exemplo, uma trombose venosa. Eu posso ter uma alteração no sangue arterial, eu posso ter uma alteração no parênquima, eu posso ter uma alteração do líquor. Quando eu falo de sangue venoso, eu posso ou não ter edema, em qualquer um deles, desculpa, eu posso ou não ter edema associado. Então imagina, eu tenho uma trombose venosa. Essa trombose diminuiu a saída de sangue venoso do cérebro, alterou o retorno venoso. Isso gerou uma pressão intracraniana. Isso pode gerar um edema, pode edemaciar ali a região, que seria um componente a mais para que eu tenha hipertensão intracraniana. E quando eu falo de pressão de sangue arterial, existe um mecanismo muito importante, que é o edema hidrostático. Imagina o seguinte, a pressão que entra, com que o sangue entra na cabeça é tão alta, que começa a extravasar plasma. E isso gera um edema cerebral, que é causa de dor de cabeça. Eu estou falando aqui de edema hidrostático, é o nome desse tipo de edema. Quando eu tenho uma obstrução do fluxo licórico, por exemplo, um tumor, ou mesmo um sangramento que coagulou e interrompeu o fluxo licórico, eu tenho um edema intersticial. O que acontece é que represa líquor pela obstrução de fluxo, isso extravasa para o interstício e gera o edema. Então, grava esses dois tipos de edema. Intersticial na obstrução do fluxo licórico e principalmente o hidrostático na hipertensão arterial grave. E aí que você vai entender logo se hipertensão arterial dá ou não cefaleia. Então, vamos lá. E além desses dois, eu tenho os famosos edema citotóxico e vasogênico. O edema citotóxico é aquela situação em que a célula morreu. Eu paro de ter o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Isso altera a dinâmica osmótica e gera o edema. Já o edema vasogênico é quando eu tenho uma lesão e eu não mato a célula. O que acontece é que aumenta a permeabilidade da membrana, permitindo o extravasamento de líquido para o interstício, dando o edema cerebral. Tá? De tudo isso que eu estou te falando, grava o seguinte, ó, tem edema citotóxico, tem edema vasogênico. O que dá um edema citotóxico? Para você gravar e associar. AVC. AVC, morreu a célula, edema citotóxico. O que dá um edema vasogênico? Tumor cerebral. Fica ali perto, tem uma inflamação, aquela inflamação aumenta a permeabilidade da barreira hematocefálica e isso acaba gerando o edema. Tá? AVC, edema citotóxico, neoplasia, edema vasogênico. O tratamento dos dois tipos de edema é totalmente diferente. No edema vasogênico, por neoplasia, eu posso usar corticoide, por exemplo. Já no edema citotóxico do AVC, se for um AVC muito grande, você vai ver isso na aula de AVC, eu posso fazer craniectomia descompressiva. O corticoide não tem nenhuma ação, tá? Então isso é um ponto importante. E além desses dois tipos de edema, eu tenho o edema hidrostático, pressão arterial muito alta, extravasa sangue da edema, ou o edema que ocorre por interstício, pela obstrução do fluxo licórico, o edema intersticial, certo? São esses 4 tipos de edema. Então, entendendo isso, fica um pouco mais fácil de entender quais são as principais causas de hipertensão intracraniana que dão dor de cabeça. Então, veja comigo aqui, ó. Quando eu falo de sangue arterial, eu posso falar para você de HSA. A gente acabou de ver que a HSA pode dar dor. Posso falar da hipertensão arterial, que a gente vai ver nos próximos slides, por que e quando a hipertensão arterial dá dor de cabeça. Sangue venoso, trombose venosa cerebral. Eu tenho uma trombose do sistema venoso intracraniano que pode aumentar a pressão intracraniana e dar dor. Eu posso falar de lesões do parênquima, neoplasia intracraniana, a gente acabou de ver. Eu posso ter o edema vasogênico que dá dor de cabeça. E líquor. Eu posso ter, além de um processo infeccioso, uma meningocefalite, posso ter também a obstrução do fluxo licórico e uma entidade chamada pseudotumor cerebral, que é uma situação que a gente vai ver logo do que se trata. Então, grave isso aqui que eu estou te mostrando. Ó.
as principais causas de hipertensão intracraniana por compartimento e que vão cursar ou que podem cursar com cefaleia. Então vamos ver uma a uma. Ó. Trombose venosa cerebral. Então existe um sistema de drenagem venoso intracraniano e se esse sistema for obstruído, se eu tiver uma trombose ali, eu aumento a pressão intracraniana, o que pode gerar dor, certo? Qual é a característica da trombose venosa cerebral? É uma cefaleia refratária, muito mais comum em mulheres, é aquela cefaleia que não melhora por nada. O uso de anticoncepcional oral combinado é um fator de risco, muito embora a gravidez seja um fator de risco ainda maior. O ciclo gravídico puerperal, na verdade, todo, né, inclusive o puerpério, é um fator de risco maior. Então não tem sentido você não usar anticoncepcional, porque se eu usar anticoncepcional eu vou ter trombose. Na verdade, engravidar tem muito mais chance de ter trombose, certo? Claro, se uma paciente tem uma trombofilia, se ela tem uma migrena com áurea tabagista, né? Se você vai acumular fatores de risco, aí sim vale a pena usar outros métodos contraceptivos que não os combinados orais ou métodos combinados em geral que envolvam o estradiol, que esse sim tem um risco de aumento de trombose. Perfeito? TC de crânio, na maioria das vezes, é normal. Eu não vejo, muitas vezes, nenhum tipo de alteração na tomo sem contraste no indivíduo com TVC, com trombose venosa cerebral. O que pode acontecer, eventualmente, é que aumenta tanto a pressão que acaba rompendo o vaso antes da obstrução, que gera um sangramento intracraniano venoso. Isso pode acontecer na TVC. E o tratamento vai ser anticoagular, mesmo que eu tenha tido um sangramento intracraniano. Parece um contrassenso, mas a causa daquele sangramento foi um aumento da pressão do sistema venoso, porque está obstruído. Então eu tenho que desobstruir e para isso eu uso o anticoagulante. Veja a imagem aqui, ó. Na maioria das vezes eu te disse que é normal a tomo, mas existe uma alteração específica da trombose venosa cerebral. Na tomo sem contraste, eu vejo hiperdensidade espontânea do seio. Compara essa região aqui, onde eu tenho um seio transverso com trombo, com essa região aqui. Tá vendo toda essa região branca? Isso aqui é o trombo, que eu não vejo do outro lado. Perfeito? Quando eu faço nesse paciente uma angiotomo venosa intracraniana, eu vejo o trombo. Ó. Eu vejo o chamado sinal do delta vazio, que é a situação em que o contraste ele não entrou aqui no meio. E ele não entrou aqui no meio porque tem um trombo ali. Então, qual que é o resumo desse slide aqui? Tomo normal, cefaleia refratária, indivíduo, geralmente a mulher, tem sinais, né, que sugiram a possibilidade de TVC, a tomo normal não vai excluir o diagnóstico. Você vai progredir com a angiotomo venosa, para ver se há ou não o sinal do delta vazio, se há ou não uma falha de enchimento, de contrastação do sistema venoso. Certo? Grava isso. Tomo normal não afasta a TVC. Essa é a ideia. E cefaleia HSA, hein? Hipertensão arterial. Existe essa relação? O indivíduo com hipertensão arterial pode ter cefaleia? Pode. Na maioria das vezes, a pressão alta em alguém que está com dor de cabeça é consequência. É uma pseudocrise hipertensiva. Pela dor, ele aumenta a pressão arterial. No entanto, o inverso pode ocorrer. A pressão arterial aumentada pode dar dor. Quando é que isso acontece? Quando o indivíduo preenche esses critérios aqui que a gente vai ver. Ó. Um indivíduo, para dizer que ele tem cefaleia cuja causa é a hipertensão arterial, ele tem que ter o seguinte: estar numa crise hipertensiva. Não basta ele estar com 16/10 de PA, ele tem que estar numa crise hipertensiva. Em linhas gerais, eu vou considerar isso quando eu tenho mais de 220 de sistólica e 120 ou 120 de diastólica, certo? Não tenho sinais de encefalopatia hipertensiva. O que quer dizer isso, hein, pessoal? A encefalopatia hipertensiva é outra manifestação da crise hipertensiva. Então, vamos com calma. O indivíduo subiu a pressão. Eu posso ter a chamada urgência hipertensiva. É aquela situação em que eu não tenho lesão de órgão-alvo. É aquela situação em que eu tenho um nível tensional alto que põe o paciente em risco de uma lesão de órgão-alvo. Então, geralmente aqui 220 por 120. Dentro das urgências hipertensivas, eu tenho a cefaleia. É aquele indivíduo que está com 230 por 130 de PA e por isso ele está tendo aquele mecanismo inicial de edema hidrostático e por isso ele está com dor. Agora, tem um degrau acima, que é a encefalopatia hipertensiva, que é uma emergência hipertensiva, que é a situação em que o edema cerebral progrediu até o ponto que o indivíduo passa a ficar confuso, ele está desorientado e está com cefaleia. Tá? Então, o que vai diferenciar uma cefaleia por hipertensão de uma encefalopatia hipertensiva, que é uma emergência hipertensiva, é a presença de alteração do nível de consciência. Certo? Mas voltando aqui, o indivíduo está com uma pressão alta, ele pode ter dor de cabeça, desde que ele não esteja no quadro de encefalopatia hipertensiva, né? Para eu chamar de cefaleia associada à hipertensão, né?
desde que ele não esteja em uma encefalopatia hipertensiva e desde que ele tenha a seguinte associação. Eu tenho que ter causalidade, tá? Para eu ter certeza que o aumento de pressão, na verdade, não foi só uma consequência. E como é que eu gero isso? O indivíduo tem a pressão alta, eu abaixo a pressão dele sem fazer analgésico e melhoro a dor dele. E aí eu posso inferir, olha, provavelmente a pressão aumentada é que gerou a dor de cabeça nesse indivíduo, certo? Isso é muito importante você ter em mente. E a outra coisa é que a dor de cabeça cuja causa é a hipertensão tem que ter pelo menos uma de 3 características: bilateral, pulsátil e precipitado a atividade física. Tá? E esse último critério, que sempre é muito subjetivo, muito ruim, quer dizer que não há nenhuma outra explicação. É óbvio, você tem que pesquisar outras causas, uma vez que a pressão arterial aumentada é causa, por exemplo, de uma HSA, é causa, por exemplo, de uma hemorragia intracraniana, que são causas, obviamente, de cefaleia. Então, em linhas gerais, isso aqui pressupõe que você fez uma imagem, já que era um sinal de alerta, certo? Muito mais comum, então, a pseudocrise hipertensiva, como a gente já viu, é fator de risco para outras cefaleias secundárias e raramente é causa isolada de cefaleia. Esse é o resumo do que você tem que saber de cefaleia e hipertensão arterial. Agora vamos para cefaleia e neoplasia intracraniana. Aqui eu vou destacar o seguinte: questão de prova, adora esse caso clínico. Criança, 8 anos, levada pela mãe para o pronto atendimento porque está acordando, está despertando pela dor. Já te falei isso no começo da aula. Despertando pela dor. Você examina e você vê que ela está atáxica, ela está desequilibrando, ela está caindo fácil. Estrategista, isso tem que acender um sinal de alerta gigantesco para a neoplasia intracraniana. A neoplasia intracraniana, na criança, a mais comum é a primária. No adulto, é a metástase. Mas na criança é a primária. E dentre as primárias, as mais comuns são as que ocorrem na fossa posterior, principalmente o cerebelo. Então isso pode gerar ataxia, isso pode gerar obstrução do fluxo licórico, determinando a dor de cabeça. Que é a dor que piora no final da noite, porque é o período em que eu tenho alteração da dinâmica do CO2, eu vou tendo vasodilatação progressiva, né? E eu, por conta de hipercapnia, e no final da noite, e vou tendo também o processo de diminuição do retorno venoso, por conta da gravidade, porque está deitado, e isso acaba piorando a dor de cabeça. Então esse quadro clínico clássico tem que acender um sinal de alerta, você tem que investigar, pode ser neoplasia intracraniana. E aqui eu mostro para você quais são as formas a partir das quais uma neoplasia intracraniana pode gerar dor de cabeça. Então a gente vê aqui, ó, eu tenho um tumor cerebral, eu posso simplesmente ter uma compressão de grande volume de parênquima, o que por si só pode gerar dor de cabeça, se pegar aqui a meninge, lembrando que é a meninge que dói, não o parênquima. Eu posso ter o edema vasogênico, tá? Lembra que a gente falou do edema vasogênico? Aqui, ó, onde eu estou botando vermelhinho, é o tumor. Esse branco aqui todo é edema. Então veja que o edema é maior do que o tumor. E isso aqui que está determinando a dor de cabeça. E aqui é o clássico da criança, ó, a hidrocefalia obstrutiva. A gente tem aqui, num corte coronal, o tumor obstruindo aqui o quarto ventrículo, obstruiu o fluxo licórico. É um tumor que surge do cerebelo. E aqui eu tenho um aumento das dimensões do ventrículo. E esse aumento das dimensões do ventrículo é que está causando a hipertensão intracraniana, o edema intersticial, é que está causando a dor. Então aqui, estrategista, é a única situação, na verdade, uma hipertensão intracraniana em que eu posso usar corticoide, na neoplasia intracraniana, porque o corticoide vai melhorar esse edema vasogênico, certo? Déficit neurológico focal é comum nesses pacientes, porque eu tenho uma lesão estrutural, crises epiléticas também são comuns, e o despertar pela dor, isso é uma característica que você não pode esquecer de forma nenhuma, é o principal red flag para pensar em neoplasia intracraniana. Perfeito? E, obviamente, especialmente em crianças. Isso despenca em prova, não esquece isso. E, finalmente, a encefalopatia hipertensiva, caso não tenha ficado muito claro no outro slide. É aquela situação em que eu tenho um aumento da pressão arterial, mais a cefaleia, mais o edema de papila e a alteração da consciência. Tá? Então, isso é muito importante. Inclusive, já caiu em algumas provas o seguinte: o paciente chegou com cefaleia importante, ele está confuso, PA de 24/14, fiz a tomografia, não tem nada. O que eu faço agora? Fundo de olho. Se o fundo de olho tiver edema de papila, ele vai preencher a tríade da encefalopatia hipertensiva. Papila, edema, confusão mental e elevação importante da pressão arterial. Perfeito? E a cefaleia vem junto aqui nesse bolo. Tá ok? Lembra disso. E uma vez que você defina isso, você tem que entender o seguinte: a neuroimagem é normal, tá? Não teve um sangramento que gerou esse quadro clínico. É meramente consequência da pressão arterial muito alta e o edema de papila que você tem que buscar ativamente. Então aqui, mais uma vez, do lado esquerdo, um discópico normal, você consegue ver os limites do nervo óptico, da cabeça do nervo óptico, e do lado direito, o papiledema é tudo borrado, tudo branco,
aumentou a pressão intracraniana, isso transmite para o nervo óptico, porque a bainha do nervo óptico é uma continuação direta do espaço subaracnoide, e aí você tem esse padrão de hipopiledema, certo? E qual é o tratamento de encefalopatia hipertensiva? Reduzir a pressão. Como que eu reduzo a pressão? 10 a 15% na primeira hora, no máximo 25% nas primeiras 24 horas. Eu não posso reduzir rápido demais, porque aí eu vou deslocar a curva de autorregulação do meu paciente. É um indivíduo que está acostumado com pressão muito alta. O rim dele trabalha com uma pressão muito alta. Se eu reduzo abruptamente essa pressão, de forma inadvertida, eu posso gerar, na maioria das vezes, e vou gerar, na maioria das vezes, uma insuficiência renal, que é extremamente mórbida, certo? Então guarda isso. 10 a 15% na primeira hora, no máximo, 25% em 24 horas. E lembrar que para reduzir a pressão nesses indivíduos, é droga EV, não é captopril sublingual, é niprid, na maioria das vezes, para ir titulando quanto que você vai reduzir a pressão do seu paciente, tá bom? E aqui está a forma que você faz isso. E agora a gente vai para a última entidade, que é o pseudotumor cerebral. Isso é uma entidade muito rara, mas que é importante você conhecer. Basicamente é o seguinte, é um indivíduo que tem hipertensão intracraniana, ele tem papiledema, ele tem cefaleia, tudo aponta para o fato desse indivíduo ter alguma doença causando essa hipertensão intracraniana. Só que eu investigo e não acho nada. E aí eu chamo de pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. Eu não sei qual é a causa desse aumento de pressão intracraniana. Portanto, eu preciso definir que ele tem hipertensão intracraniana, então cefaleia, edema de papila, e de forma, o mais importante, o mais interessante aqui, é que eu tenho uma aferição da pressão de abertura pelo líquor, mostrando que está aumentada a pressão, e a minha investigação não revelou nada. Fiz tomo, fiz angiotomo, fiz tudo e não achei. Não tem meningocefalite, não tem HSA, não está hipertenso, não tem neoplasia, é uma hipertensão intracraniana idiopática. O que é fator de risco para isso? Várias doenças são fatores de risco para hipertensão intracraniana idiopática, por motivos não muito bem esclarecidos. As principais são as que eu botei aqui para você. Ó. Indivíduos que têm a mulher em idade fértil, especialmente com sobrepeso, é mais associada à hipertensão intracraniana idiopática, e algumas situações especiais. Uso de hormônio do crescimento, tá? Uso de vitamina A em excesso, intoxicação por vitamina A, inclusive uso de derivados da vitamina A. Aqui eu destaco o ATRA, que é o ácido transalretinóico, que trata a leucemia promielocítica, lembra isso lá da hemato. E destaco também o remédio que você usa, o Roacutan, isotretinoína, que você usa para tratar acne, porque é um derivado retinóico, né? Um derivado da vitamina A. E isso também pode gerar hipertensão intracraniana. Destaco aqui anemia severa, uremia e doença de BC. São outras situações que podem estar associadas com a hipertensão intracraniana idiopática. Mas o que você tem que guardar aqui é o seguinte, é um indivíduo que tem pressão intracraniana aumentada, ele tem dor de cabeça, mas eu não encontrei uma causa direta para isso. Muito embora existam esses fatores de risco que eu estou te explicando. E, antes da gente progredir, como é que eu trato esse indivíduo? O tratamento, na verdade, como eu não tenho uma causa, é reduzir a pressão intracraniana. E tem remédio para fazer isso. Se chama acetazolamida. A acetazolamida, ela inibe a enzima anendrase carbônica, que é a enzima que produz o líquor. Então eu diminuo a produção de líquor, esses indivíduos ficam, na maioria das vezes, bem com isso. Em raros casos, em que a pressão intracraniana é muito alta, pode ser necessário fazer o chamado fenestração de nervo óptico. Porque a pressão intracraniana pode subir tanto, que pode comprimir o nervo óptico e dar cegueira. Então o que você faz é um corte no nervo óptico, na bainha do nervo óptico, para permitir com que você tenha um shunt, né? Um caminho alternativo para esse líquor que está aumentando a fugir ao invés de comprimir o nervo óptico, certo? Então grava só que existe essa entidade. E agora eu tenho outras cefaleias secundárias terminando. Secção arterial cervical. Isso é muito importante você ter em mente. Existe uma entidade que é causa de AVC que se apresenta com cefaleia intensa, de instalação súbita, geralmente associada à atividade física. Você já ouviu isso nessa aula, deve estar pensando em HSA, mas não é HSA. Eu fiz a toma, eventualmente fiz o líquor, não achei nada, mas aí quando eu faço o estudo de vaso, eu percebo que tem uma interrupção de um vaso cervical, geralmente a carótida ou a vertebral. E essa interrupção é por conta do acúmulo de um hematoma extraluminal, é a dissecção, assim como ocorre na aorta. Quais são os fatores de risco para isso? Atividade física intensa é fator de risco, tabagismo é fator de risco, doenças do colágeno são fatores de risco, e lembrar que na maioria das vezes os indivíduos têm tomografia normal, muito embora isso aqui possa gerar AVC, porque eu fechei um vaso. Quando é que eu não tenho um AVC, mesmo na oclusão de um vaso?
quando o polígono de Willis, do outro lado, dá conta do recado, né? O outro lado que está pévio, ele acaba irrigando esse lado que está deficitário. Mas lembra isso, dissecção cervical, dissecção arterial de artéria cervical, é causa de cefaleia secundária e é causa também de AVC isquêmico, certo? E o tratamento aqui é dupla antiagregação. Você não anticoagula esse paciente, você usa esclopidograma. E eu tenho a cefaleia por hipertensão licórica, que é aquela situação pós-RAC. Eu já ouvi falar em cefaleia pós-RAC? O que acontece é o seguinte, eu puncionei o espaço subaracnoide, tirei ali o líquor, seja para fazer uma raquianestesia, ou seja para coleta de líquor, e ficou um pertuito ali, ficou um caminho. Esse líquor pode drenar, ele pode vazar por esse espaço, e na verdade o que acontece é diminuir a quantidade de líquor no espaço subaracnoide do meu paciente. E isso pode dar dor de cabeça. Caracteristicamente é uma cefaleia que piora quando o paciente está em pé ou sentado. Porque por gravidade é como se você puxasse para baixo o cérebro, tá? Porque você tem menos líquor, né? Tá vazando lá embaixo e é como se você fizesse uma pressão negativa e puxasse o cérebro, isso dói. Como é que você... Então, essa é a principal característica. É a cefaleia que some quando ele deita e que aparece quando ele está em pé ou sentado. O tratamento aqui, na maioria das vezes, o que você faz é hidratar bastante, manter o paciente deitado. Na maioria das vezes, essa fístula, esse pertuito fecha sozinho. Né? A cafeína pode ajudar a fechar, porque ela também inibe aquela enzima anidrase carbônica, que eu falei agora há pouco para você. Então, ela acaba ajudando a melhorar o processo. E aqui eu também destaco para você que quando você não melhora, apesar de tudo isso, você pode usar um procedimento chamado blood patch. Você tira sangue do paciente e injeta ali no buraquinho. Né? Claro que você não vê o buraco, não vê vazando, não sai o líquor, mas aonde você fez a punção, no mesmo nível. A ideia é que aquele sangue do paciente vai coagular e vai fechar aquele buraco. Isso chama blood patch, certo? Isso é uma forma de tratamento bem interessante, tá? Que são essas que eu botei aqui para você, tá bom? Estrategista, a aula é extremamente densa, complexa. Peço desculpas se não fui claro em algum momento e estou à sua disposição no @neurofresati no que eu puder te ajudar. Por favor, corre lá, me pergunta se eu puder te ajudar, vou ficar feliz. E espero que eu tenha te ajudado, no final das contas, com essa aula, porque esse tópico é muito importante. Não deixa de ler o livro extensivo, o resumo dessa aula, e inclusive o resumo escrito, e eu espero que te ajude e que você tenha muito sucesso na prova. Um grande abraço, muito obrigado pela tua atenção e até a próxima.